Olá, para quem for assistir mais esse vídeo, aqui é o Júnior. Eu vou gravar aqui agora um comparativo resumido entre o EPROC e o PJE. Quem já viu o curso, o que eu recomendo, quem já viu e já aprendeu as noções, já tem uma ideia, já tem um conceito próprio do que seja minuta, localizador, evento, automação e preferência. Para quem já viu e já conhece essas palavras, que não vai tomar um susto com elas no primeiro dia, e também acredito que possa estar fazendo essa pergunta quem não viu o curso, só quem sabe que há aí que estaria no caminho para trocar de sistema. Para quem ainda não viu o curso, opera com o PJE e se pergunta a respeito do EPROC, esse vídeo eu vou mostrar aí de maneira resumida, depois da colaboração que eu tive de colegas usuários do PJE, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E, para minha surpresa, eu fiquei sabendo que o PJE de cada estado ainda tem algumas diferenças, mas eu acredito que essa plataforma aqui que eu vou usar do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, eu acredito que ela vai servir de exemplo para os dois estados, até porque o mais importante é não precisa ter conhecimento a fundo. Quem fez o curso do EPROC vai precisar de algumas noções básicas do PJE e trazer essas noções para a realidade do EPROC. Ele vai comparar e vai perceber como é que vai ficar a nova realidade de trabalho. Então vamos comparar rapidamente EPROC com PJE no que for mais importante, no que é mais importante para quem vai iniciar no EPROC, beleza? Eu fiz aqui um bloco de texto rápido que vai servir um pouco como guia para esse vídeo. Então, o que eu faço no EPROC? O que todo mundo faz no EPROC quando chega no local de trabalho, se loga no sistema? A gente movimenta processos. E como? Como é que é essa movimentação? No EPROC a gente basicamente faz 4 coisas. Quem é de secretaria movimenta processo, faz despacho, decisão, sentença, mandado, ofício, carta precatória, ato ordinatório, alvará. A essência é a mesma. É uma mesma tela de onde praticamente parte tudo. Uma tela só parte os 4 principais elementos do EPROC. No EPROC você produz minutas, no EPROC você lança eventos, no EPROC você intima partes e no EPROC você troca localizadores. Aí você deve estar dizendo, eu já faço isso no PJE. Obviamente, você já faz a mesma coisa no PJE. O objetivo é relacionar os 4 elementos mais importantes do EPROC com aquilo que você estava acostumado no PJE. E você vai ver como é fácil, como que agiliza o seu aprendizado se você souber o que é os elementos mais importantes do EPROC, você souber o que era no PJE. Em linhas gerais, assim, de forma resumida, antes de começar o comparativo com as telas, minuta no EPROC, depois de uma visita que eu fiz no PJE, minuta no EPROC é o comando enviar para do PJE. As minutas que a gente produz
no EPROC estão lá dentro do comando enviar para no PJE. Tudo que você faz de texto no EPROC é minuta. Eu vi boa parte das minutas que são feitas no EPROC dentro do PJE em enviar para. Então, se você quiser relacionar que minuta do EPROC é o enviar para do PJE, já auxilia aí a você tornar os seus conhecimentos de EPROC mais concretos. No EPROC existe evento. No EPROC existe evento. No PJE eu verifiquei que é movimento. A ideia é a mesma. Tudo que você faz no processo no EPROC é evento e o que você faz no PJE é movimento. Os eventos no EPROC, os eventos do EPROC, alguns eventos que a gente faz no EPROC, o usuário de PJE faz no enviar para. Então, alguns eventos de EPROC no PJE estão no enviar para. Eu verifiquei que coisas que eu lanço por meio de movimentar processo no PJE estão em enviar para. Por exemplo, o mais importante do EPROC é a conclusão. Eu vou lançar por meio de movimentar processo ou por meio de uma preferência. No PJE eu constatei que conclusão é por meio do enviar para. Então, minuta do EPROC estaria dentro do enviar para do PJE, eventos do EPROC estariam dentro do enviar para do PJE, a intimação de partes no EPROC, intimar partes, o equivalente que eu recebi a informação do PJE de Minas Gerais seriam os atos de comunicação. Então, só que aqui eu vou abrir uma observação. No EPROC, se a parte contar com advogado, a intimação será por meio da função intimar. Vou botar em letra maior aqui. Se a parte não contar com advogado, a intimação será por carta, mandado ou precatória, sendo feita por meio da opção minutas, porque todo texto escrito no EPROC é minuta. Então, até onde eu sei dos meus limitados conhecimentos de PJE, eu procurei navegar no PJE apenas para poder fazer um comparativo com aquilo que é o necessário no EPROC. A intimação de partes no PJE de Minas, não sei se é exatamente igual aos atos de comunicação do PJE do Rio. Então, intimação no PJE são atos de comunicação. No EPROC a gente fala intimação, né, por meio da opção intimação, se contar com advogado. Se tiver que comunicar um ato a uma parte que não conta com advogado, será por meio da opção minutas. E por fim, aquilo que eu percebi que é o que mais assusta, o que mais causa estranheza no usuário do PJE são os localizadores. No EPROC nós trabalhamos com localizadores, vocês do PJE trabalham com algo parecido à ideia do localizador por meio das etiquetas
ou tarefas. O localizador faz o papel de etiqueta e tarefa. Então, aquele trabalho que o usuário do PJE tem com troca de etiqueta e lançamento de tarefa, no EPROC o usuário do PJE vai trabalhar com localizador. E uma observação que faz toda a diferença, que é uma das características, que é uma das diferenças mais marcantes dos dois sistemas que eu percebi se eu tivesse que trabalhar com o PJE. No PJE, as tarefas são fixas do sistema. O usuário apenas se limita a escolher e a trocar. No EPROC, o usuário cria localizadores conforme critérios adotados pela unidade. Então, no PJE, vocês trabalham com a seleção de tarefas e seleção de etiquetas, e vocês marcam tarefas e etiquetas favoritas. No EPROC, nós trabalhamos com localizador. Então, para quem vai migrar do PJE para o EPROC, o domínio dos conceitos do EPROC e relacionar os elementos mais importantes do EPROC com esses elementos mais importantes do PJE, se vocês assimilarem essa ideia do que é no EPROC, minuta, evento, intimação e localizador, com aqueles comandos de vocês no PJE, enviar para, atos de comunicação e etiquetas e tarefas, esses são os dois núcleos centrais de cada sistema. Se vocês forem capazes de relacionar do atual sistema de vocês com o novo sistema, vocês dominarão o EPROC muito facilmente. Então, já fiz a introdução aí do que nós veremos. Se eu cometer gafes no PJE, me perdoem, porque não é meu sistema nativo, eu apenas fiz uma visita rápida neles. Eu fiz uma visita rápida para poder aí entender um pouco o universo do PJE, para saber aí o que é a realidade de vocês para comparar com a nossa realidade. Vocês estão vendo aí na tela o painel do servidor do EPROC, que é a primeira tela quando o usuário loga no sistema. Essa tela para vocês é muito conhecida, para mim não é tanto. Mas até onde sei é a tela inicial do PJE. Essa aqui é uma base de treinamento. Estou exibindo aí uma base de treinamento e aqui é a minha base de produção do EPROC onde eu trabalho. Aí, aqui no PJE, nessa base de produção, para chegar aqui onde eu estou no painel do servidor do EPROC, me disseram que é clicar aqui, e aí eu chegaria no painel do usuário do PJE. Então aqui estamos, painel do PJE, painel do EPROC, o azul e o verdinho. Então aqui estão as duas telas. Nessa tela aqui está a diferença mais marcante do PJE para o EPROC. Vocês estão, quem é do PJE tem minhas tarefas, e quem é do EPROC eu ensinei lá no curso. Eu não vou aprofundar muito nesse vídeo, vou apenas falar das diferenças. Quem quiser entender a fundo eu recomendo que veja, porque lá a pessoa vai dominar os elementos mais importantes do EPROC, vai ficar autônoma em pouco tempo. Mas a parte mais importante nessa tela do painel inicial do servidor, onde geralmente a maioria começa o seu trabalho,
é aqui nos meus localizadores. Então aqui em meus localizadores estão o que para você do PJE seria tarefa. Dá até para relacionar. Seriam tarefas do meu dia a dia. Sisbajude, Renajude, Infojude, Serasa, Sniper, pesquisa de endereço, verificar e-mail sem resposta, expedir mandado, ofício, expedir precatória, verificar penhoras e processos para baixa. O que vocês chamam de tarefas aí, para nós aqui não deixa de ser uma tarefa, é um trabalho nosso, mas aqui é localizador. Para vocês é tarefas. É o que me contaram, né? Eu diga-se de passagem, fui bem orientado aqui nas noções iniciais aqui que eu precisava de PJE. Então a primeira parte é a seguinte: meus localizadores são as tarefas. Os meus localizadores são as tarefas de vocês. Então, meus localizadores seriam as tarefas. O que o usuário tem que fazer no EPROC está em meus localizadores. Para vocês são tarefas. E dentro dessa grande diferença, esses meus localizadores que constam aqui são localizadores que eu criei. Porque o EPROC, diferente do PJE, que as tarefas vêm prontas, o EPROC trabalha dando liberdade para o usuário criar os seus localizadores. Ele vem com localizadores de fábrica. Que aqui no painel do servidor estão aqui na faixa localizadores. Aqui estão os localizadores de fábrica. São poucos. É possível trabalhar apenas com eles quem desejar. São poucos de fábrica e o que é natural nas secretarias que trabalham com EPROC é a criação de localizadores por meio da tela localizadores do órgão. Então, se no PJE as tarefas vêm de fábrica, já vem tudo pronto do sistema, no EPROC o usuário cria os seus localizadores que dirão para ele quais as tarefas que ele terá que realizar por meio do novo localizador do órgão. Então, já quem aí se pergunta, tem etiqueta no EPROC? Não existe, aliás, tem tarefa? Não existe tarefa no EPROC. Aliás, não existe tarefa e não existe etiqueta. Existe localizador, que é o mais próximo aí da ideia de tanto de tarefa quanto de localizador. Eu acabei falando de etiqueta. Se eu não me engano, as etiquetas estão aqui estão os ícones das etiquetas. O que eu estou visualizando aqui de etiqueta, a etiqueta do PJE é uma mistura, ela trafega no EPROC entre localizadores e trafega no EPROC entre marcadores. Ela trafega no EPROC entre marcadores. Retomando, fiz uma pausa para localizar um processo. As etiquetas de vocês no EPROC, eu visualizo uma mistura de localizador que a gente cria com marcador. Algumas das etiquetas de vocês, essa etiqueta aqui, prioridade idoso, no EPROC ela apareceria como esse marcador aqui. O dados da CDA numa execução fiscal, aqui apareceria como prioridade idoso. Então a etiqueta do usuário do PJE
seria uma coisa entre meus localizadores e marcador. Então, até o momento você já descobriu. Até o momento você já descobriu que as suas tarefas são os meus localizadores e que as suas etiquetas seriam algo parecido com os nossos meus localizadores e com marcadores que aparecem aqui acima da capa do processo. Então você já pode traçar essas semelhanças aí para fixar o seu conhecimento no EPROC. Aí a maneira de acessar os processos não é muito diferente. A maneira de acessar um processo não é muito diferente. Eu venho aqui no PJE, dizem que a gente clica sobre a tarefa e aparece a lista de processos que estão relacionados a essa tarefa. No EPROC, eu clico sobre o localizador. Aí está aqui lista de processos por localizador e aqui estão os processos conclusos na tarefa processos conclusos. Então vocês acessam tarefas e nós acessamos lista de processo por localizador. E aí eu clico sobre o processo e ele abre. E aqui eu clico sobre o processo, ele abre a tela da capa do processo e vocês clicam sobre o número e aí aparece algumas informações. Esse modo de visualizar de vocês aqui, esse modo de visualização de vocês aqui difere bem, as pessoas estranharam, difere bem da nossa forma de ver processo. Eu vejo aqui que à esquerda vocês têm uma lista, aqui vocês têm informações do processo, ao passo que aqui no EPROC a tela inteira é relativa ao processo e minha lista de processos fica numa outra aba. Minha lista de processos fica numa outra aba. Então a tela do usuário do PJE é lista e informações do processo. O usuário do EPROC vê o processo separado e vê a lista separada. A gente clica na lista, vai para o processo. Vocês do PJE, vocês têm aqui o menu de vocês. O nosso menu aqui é retrátil e não tem ícones. Vocês têm esse menu aqui da esquerda. O nosso menu é retrátil. Vocês têm a lista de processos aqui. A nossa lista fica em outra tela separada e aqui vocês têm informações do processo. Essas informações do processo que vocês têm aqui, por exemplo, esse processo está concluso. Onde no EPROC fala que o processo está concluso? Aqui em situação. No curso eu falo que a informação da capa mais importante é essa informação aqui da situação. Esse processo em questão nosso aqui está em movimento. O processo do PJE está concluso. O processo do PJE está concluso. Então, essa tela aqui que informa da conclusão, no EPROC, onde fala a nossa conclusão, é na árvore de eventos. A árvore de eventos no EPROC é muito importante. Impressão pessoal minha, eu acho que os usuários do PJE não usam a árvore de... Eles não usam a árvore de movimentos. Nós aqui, a nossa árvore de eventos, ela auxilia muito o nosso trabalho. Então, na nossa árvore aqui, no evento 211, diz que o processo estava concluso. Vocês têm essa informação aqui nessa tela. Essa conclusão foi fechada por um despacho. Essa conclusão foi fechada por um despacho e aqui o processo aqui ainda se encontra concluso. Aí, para verificar o processo,
para verificar o processo, a árvore e os documentos, eu tenho que dar mais um clique no PJE. Aí eu cliquei e aqui está a árvore de vocês, que é parecida com que a ideia é muito semelhante à ideia da nossa árvore, com a diferença que a árvore de vocês é exibida simultaneamente aos documentos do processo. A árvore de vocês é exibida simultaneamente e a gente tem que clicar aqui para aparecer o documento. A nossa árvore, ela tem um detalhe que ela não exibe conjuntamente o evento com o documento. Eu posso passar o cursor por cima do nome do documento, abrir o documento, lê-lo e fechar. Ou eu trabalho com um resumo que eu não preciso nem abrir o documento. Eu sei que o texto que está nessa minuta é esse texto aqui, ou parte dele. Eu, particularmente, eu quase não abro o documento. Eu trabalho com resumos para agilizar meu trabalho, porque eu gosto dessa árvore de eventos do eProc aqui, que eu acho ela muito ágil para trabalhar, principalmente para quem realiza as funções que eu realizo, que é de alta produtividade de minutas. Tem que produzir muita minuta e tem que ser rápido, então aqui agiliza muito. A árvore de movimentos do PJE, ela aparece aqui ao lado, anexa, né, necessariamente com a tela do documento. Eu tenho minhas ressalvas, mas é óbvio, né, gente? Um gosto é gosto, cada um tem o seu. Se você está feliz, continue feliz. Não estou aqui para causar a tristeza de ninguém. É apenas gosto, gosto e opinião. Então, essa aqui, quanto à árvore, a árvore do PJE é muito parecida com a árvore do eProc. Ela é muito parecida e tem recursos parecidos. E no PJE a árvore vem junto com a visualização. No eProc a visualização pode ser separada. Cadê? Onde eu visualizo todas as telas, todas as páginas? Eu gosto de ler página por página, eu sou desse estilo. É aquilo que eu já expliquei no curso, que fica aqui na faixa de ações. A opção árvore. E você clica na árvore. E aí note que aqui a nossa árvore parece com a árvore de vocês. Aqui está a árvore do eProc, do PJE, aqui está a árvore do eProc. Só que na verdade aqui está a árvore de eventos de vocês, a tela do documento, e aqui não está a nossa árvore. Aqui não está a árvore de eventos tal como ela aparece na outra tela. Os eventos estão aqui, mas não é igual a nossa árvore de eventos. E aqui o usuário tem a possibilidade de selecionar pedaços de texto que ele deseja impressão e imprimir pedaços do processo que ele deseja, se necessário. Pelo que eu vi aqui, eu confesso que eu não explorei muito a fundo, mas se eu não me engano aqui o download de documentos, tem aqui a opção de download de documentos, do download de documentos aqui do PJE. Aqui está a opção de download de documentos do eProc. Então, quanto às árvores e quanto à maneira de visualizar processo, uma diferença sensível do eProc, porque como eu já falei, a gente trabalha com lista de processo por localizador e abre o processo numa outra tela, e vocês trabalham com uma tela que é necessário clicar para levar a uma outra tela, que aqui se encontra a árvore de vocês e aqui se encontram os documentos. Aí aqui a grande diferença dos dois sistemas. É aqui que o usuário do PJE precisa fazer uma associação com o eProc para ele entender como é que funciona o nosso sistema.
O usuário, lembra que eu disse que o usuário do EPROC trabalha produzindo minutas, lançando evento, intimando partes e trocando localizadores? Pois bem, já começamos aqui. Vamos lá. Troca de localizadores. O processo no EPROC anda de localizador em localizador. A gente troca esse localizadorzinho aqui, ó, que está escrito localizador, a gente troca por meio dessa tela. E a gente informa o localizador que a gente deseja. Vamos supor que eu quisesse incluir o localizador nasário. Eu incluo o localizador nasário e salvo. E se eu quiser retirar o localizador nasário, eu retiro. A troca de localizador, uma das formas de troca de localizador no EPROC é aqui na capa. Então o processo no EPROC é que nem a amarelinha. A amarelinha a gente não anda de casa em casa. No EPROC o processo anda de localizador em localizador. A troca é feita aqui em cima. Vocês do PJE, até onde eu sei, clicam aqui no encaminhar para... Vocês clicam no encaminhar para e aqui, por exemplo, me possibilita alterar a conclusão. Voltei. Eu fiz uma troca de telas aqui porque no outro processo que eu estava não dava para mostrar o que eu queria. Nesse processo aqui que eu achei, que me informaram, nesse processo aqui tem as opções. Então eu cliquei nessa tela, encaminhar para, que vocês conhecem muito melhor do que eu. Nessa tela encaminhar para, eu vejo aqui atribuições que no EPROC seriam minutas, atribuições que no EPROC seria faixa de ações, atribuições que seriam localizador, e atribuições que seriam eventos. Essa tela enviar para de vocês aqui está dividida no EPROC em funções diferentes. Então, por exemplo, esse processo aqui tem essas opções. Então vocês trabalham em lançamento de tarefas. O processo no PJE anda por meio de encaminhar para e por meio da troca das etiquetas. PJE é lançamento de tarefa e troca de etiqueta. No EPROC é troca de localizador para mudar de lugar, minuta para lançar texto e movimentar processo para lançar eventos, ou vocês podem trabalhar com as preferências, minutar as preferências com texto, as preferências sem texto e as preferências de intimação. Então, voltando, no PJE, o encaminhar para, vocês digitam texto, vocês abrem conclusão, vocês arquivam, vocês colocam para aguardar prazo. No EPROC, por exemplo, aguardar prazo é um localizador. No EPROC, o prazo não é uma tarefa, é um localizador. Nós temos vários prazos, por exemplo. Nós temos aguardar prazo de embargos, aguardar prazo de manifestação, aguardar prazo de pagamento. Aqui estão os nossos localizadores de prazo. Isso aqui tudo nós que criamos. Então, a tarefa aguardar prazo no EPROC é localizador. Então, prazo no PJE é localizador no EPROC. Conclusão, encaminhar processo para conclusão, que para vocês é encaminhar para nós é evento. Para mandar um processo para conclusão no EPROC, o usuário vem em movimentar processo,
O usuário vem movimentar processo, minha tela está um pouquinho lenta.